Almir Passoni, libertando-se de maldições das palavras. Como o pássaro que foge e como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não pega. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Dedicatória aos meus pais que sempre liberaram palavras de bênção sobre a minha vida, minha e de meus irmãos, e mesmo nos dias de hoje continuam orando e nos abençoando com as promessas de Deus. Sou profundamente grato a Deus pelos pais que tenho. São líderes de excelência, referenciais em meu ministério, base e estrutura na minha vida. Tudo ao nosso redor gira em torno de nossos filhos e gerações. Deus começou a mudar a nossa geração através da conversão dos meus pais, pastores Alcir e Cinelândia Passon. Aos meus sogros que tiveram a coragem de acreditar em nosso ministério e chamado, aceitando e concordando com o nosso casamento que foi tão precoce. Aos 19 anos, casei-me com a Edna. Ela tinha 16 anos. Minha maior razão para o casamento foi a convicção do chamado de Deus. Por isso, queria iniciar a vida de ministério estando já casado. Acabamos de completar 19 anos de casamento e, em todos os momentos, a minha fiel companheira, a apóstola Edna Passoni, esteve ao meu lado, incentivando-me e complementando-me. Dou graças a Deus pelo meu sogro e pela minha sogra, Mário e Diolice Magalhães, que sempre nos abençoaram. Louvo a Deus pela vida deles e pelas bênçãos liberadas. Hoje, meus pais são pastores do nosso ministério em Nova York e os meus sogros são colunas na Igreja Manancial em Poços de Caldas, no Brasil. Glória a Deus pelas palavras de bênçãos. Agradecimentos ao meu Deus, a minha eterna gratidão. Agradeço a todos que lançaram palavras de bênção sobre a minha vida, minha família e meu ministério. Aos meus pais, Alcir e Cinelândia Passoni, que me abençoaram desde meu nascimento. Aos meus pais na fé, reverendo Nadir e missionária Geni Lauteslang, que me abençoaram nos primeiros anos após a minha conversão. Aos pastores Paulo Eduardo e Darcy, que me abençoaram nos primeiros anos do meu ministério. A apóstola doutora Neuza Tioca, que me abençoou para cumprir este trabalho tão importante que é o Ministério de Batalha Espiritual. Ao apóstolo Renê Terranova, que sempre me abençoa e incentiva no ministério, nos livros e em todas as áreas da minha vida. Prefácio. Certa vez, um pombo resolveu alimentar-se no lixo. E para sua tristeza, ao ciscar naquele lugar impróprio, uma fita de plástico enrolou-se numa de suas pernas e ele não conseguia mais alçar voos normais. Ficou isolado no alto de um sobrado até que se reencostou numa antena de televisão, onde deve ter ficado um bom tempo de pendurado, debatendo-se sem que alguém pudesse socorrê-lo. Depois de alguns dias, ele morreu. De maneira semelhante, o inimigo enlaça aos nossos pés. Se nos achar ciscando no lixo do pecado, assim caímos em suas armadilhas, vimos até mesmo a perder a vida. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados e pela abominação e mentiras que profere. Salmo 59, verso 12. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João, capítulo 2, versículo 1. O efeito das palavras. Palavras destinam um futuro, demarcam territórios e geram vida ou morte, principalmente quando são palavras proferidas por autoridades constituídas sobre a nossa vida ou quando proferidas por nós mesmos. Nossos pais e familiares são autoridades sobre nós, os nossos líderes espirituais também são autoridades e suas palavras têm efeito sobre nós. As palavras, na verdade, têm um efeito criativo. Criam algo bom ou algo mau, dependendo de qual seja a palavra proferida. Veja que Deus usou na criação a sua palavra. Tudo o que foi criado foi resultado da palavra de Deus. Encontramos nas Escrituras muitos princípios que nos ensinam que as palavras representam no mundo espiritual. Quando são palavras negativas, tornam-se maldições lançadas na vida da pessoa. Em algumas situações em que tenho ministrado, notei que a pessoa foi marcada espiritualmente através de palavras. Foram palavras que deram aos espíritos malignos a condição de ganharem força, pois eram verdadeiros decretos de maldição sobre a pessoa. Nosso objetivo aqui,
através deste livro, é trazer o conhecimento da verdade sobre o poder das palavras e quebrar, na autoridade do nome de Jesus, toda maldição que tenha se instalado em sua vida através de palavras negativas. Queremos ver como será importante fazer a confissão audível, seguida da renúncia audível, usando, portanto, palavras, e isso precisa acontecer de preferência diante de uma autoridade espiritual que confirmará, concordará e declarará novos decretos espirituais. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, verso 19. Uma autoridade espiritual levantada por Deus tem a unção e a capacitação para quebrar palavras de maldição e declarar palavras de restauração, restituição e um novo tempo de conquistas e bênçãos na vida da pessoa. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16, verso 19. Abra seu coração para ser abençoado através das palavras deste livro, que com certeza será uma arma preciosa para desatar a sua vida. Creio que muitas pessoas que estão presas nas garras de maldições pronunciadas serão libertas para a glória do Senhor Jesus. O que a Bíblia diz? Encontramos na palavra de Deus muitos textos que confirmam o poder das palavras e o efeito que elas causam naqueles que as ouvem. Nossos ouvidos constituem uma janela da nossa alma, por onde recebemos vida ou morte, luz ou trevas, ou até mesmo a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, assim também há um efeito em todo ser humano que recebe informações, direções e decretos de maldições através dos ouvidos. Na verdade, todos os nossos sentidos representam portas e janelas de entradas do bem ou do mal, de bênçãos ou de maldições. Essas entradas são representadas pelos ouvidos, nariz, olhos, boca e tato. É necessário ter em mente que as portas para a atuação do mal serão abertas também, através das atitudes e comportamentos pecaminosos e ainda por lugares frequentados. Já ouvi de pessoas o seguinte: eu realmente fui a um lugar em que muitas pessoas receberam espíritos, mas eu não recebi nada. Esta é uma informação equivocada, uma mentira maligna. A verdade é que alguma coisa recebeu sim, embora não tenha visto. Dentro dessa estratégia diabólica, muitos espíritos malignos só revelam suas garras mais tarde, causando enfermidades, vícios, desejos de suicídio, miséria, perversões sexuais e outros comportamentos e atitudes que contrariam a vontade de Deus. Exemplos bíblicos. Vamos observar alguns exemplos bíblicos que ilustram o que estamos considerando. Em primeiro lugar, veja o caso da mulher com fluxo de sangue. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Mateus capítulo 9, do verso 20 a 21. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas capítulo 8, verso 44 e 46. Observe que quando a mulher tocou com fé na orla do vestido de Jesus, ela foi completamente curada. Ou seja, o poder de Deus, virtude, entrou pelos poros de suas mãos e estancou o fluxo de sangue. Assim como o poder de Deus pode entrar pelas mãos, o poder das trevas também entra. Observe ainda que tudo isso acontece porque de início a mulher lançou a palavra: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Há poder nas palavras. Analisemos agora a cura de um cego por Jesus, que mostra também, de forma muito clara, o poder das palavras. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis
E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Mateus, capítulo 18, verso 35 a 43. Parece cômico Jesus perguntar: Que queres que eu te faça? Será que Jesus não percebeu que o homem era cego? Todas as vezes que Jesus fazia perguntas, não significava que ele não sabia a resposta. O verdadeiro motivo do questionamento era para ensinar algo, ou ainda dar legalidade para a ação do poder de Deus que viria através da resposta, da palavra proferida pela pessoa. O objetivo da pergunta era gerar um milagre. A fé vem pelo ouvir. Nossos ouvidos são um canal direto para a nossa alma. As palavras têm o efeito de informar, ensinar, despertar, motivar. Ou olha que interessante, também tem o efeito contrário. Pense nisso. Quando Jesus liberou a palavra de vida e cura para aquele homem cego, imediatamente ele foi curado. O poder de Deus entrou pelos ouvidos e o milagre aconteceu. Assim será na sua vida se você entender os princípios e, através do arrependimento e renúncia, receber libertação das palavras de maldições pronunciadas contra você. O arrependimento é necessário porque você deu crédito às palavras de maldições. E talvez por ter repetido as mesmas palavras contra si mesmo ou contra outras pessoas. É importante que aconteça a renúncia específica de cada palavra de maldição que tenha ouvido com frequência e que tenha repetido durante a sua vida. Que há poder em nossas palavras, foi o que Jesus ensinou. Ao dizer as palavras a seguir, e vou repetir o versículo, pois isso é muito importante. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Agora veja. Quando oramos e assim estamos proclamando palavras, ligando ou desligando alguma coisa, o que estamos fazendo é dar condições no mundo espiritual para que essas palavras aconteçam. Palavras lançadas à criança ainda no ventre. Desde o ventre, a criança é sensível às palavras que falam seus pais ou outras pessoas. Podemos ver isso no relato bíblico referente à visita de Maria à sua prima Isabel, a mãe de João Batista. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 41. João Batista, no ventre de Isabel, estremeceu quando ouviu a saudação de Maria, que carregava Jesus no seu ventre. A criança, ainda no ventre, já é sensível às palavras. De posse desta verdade, concluímos que, quando os pais ou agentes do mal proferem palavras malditas contra uma criança, essas palavras tornam-se decretos espirituais que atuam segundo o que foi dito. Palavras tais como: quando o Júnior crescer vai ser igual ao pai, ou vai ser igualzinho ao seu avô. Essas frases podem significar a lembrança de que o pai ou o avô tinham de ruim, desonesto, malicioso, mau caráter, enfim, pessoas longe de ser um bom exemplo para alguém. A questão que quero enfatizar é que essas palavras geram maldições que atingirão a criança em sua vida. Outra situação, e mais comum do que se possa imaginar, são as palavras que revelam uma forte preferência pelo sexo da criança. Ditas antes da concepção ou durante a gravidez, quando não se sabe ainda o sexo do bebê. Eu quero que seja um menino, ou já tenho um menino, agora prefiro que seja uma menina. E durante a gestação, a mãe começa a referir-se ao bebê chamando-o pelo sexo da sua escolha, antes mesmo de saber com exatidão se será João ou Maria. Esse tipo de atitude também dá legalidade aos espíritos do mal, inclusive aos espíritos de perversão sexual. Os pais precisam ter o cuidado de não se referir ao bebê como menino ou menina antes de saber com certeza qual é o seu sexo. E não deve expressar preferências. É inteligente proceder dessa maneira e não arriscar toda a vida da criança. Certa vez, ministrei um casal em que o filho tornou-se homossexual.
Durante o período de aconselhamento, descobri que todo o problema começou na gestação. Através dos exames realizados, não tinha sido possível saber o sexo da criança. Como a preferência dos pais era por uma menina, começaram a referir-se ao bebê como se fosse realmente do sexo feminino. Mas quando a criança nasceu, era um menino. Durante seus primeiros anos de vida, a família não observou nada de estranho. O filho era normal, como todas as outras crianças e coleguinhas. Aos 9 anos, porém, ele começou a apresentar alguns comportamentos diferentes para um garoto da sua idade, nas brincadeiras, na maneira de portar-se e nas amizades. Para a surpresa dos pais, aos 12 anos ele assumiu que era homossexual. Já vi várias situações semelhantes e em muitas delas a raiz de maldição foi instalada no ventre materno, por causa de palavras de maldição e inclusive palavras de preferência, como foi no caso do casal que relatei acima. Palavras de rejeição, abandono e xingamento geram maldições intermináveis. Isso porque a criança é inocente e está totalmente debaixo da autoridade espiritual de seus pais e familiares mais próximos. Alguns pais têm a comprovação da gravidez, decidem passar por rituais, passes, benzimentos e outros ritos espirituais feitos na barriga da mãe, dedicando o filho ainda no ventre a alguma entidade no mundo espiritual. O resultado é desastroso, mas a criança pode ser dedicada e consagrada ao Senhor Jesus. Uma situação mais grave ainda são palavras de morte e tentativas de aborto aos fetos na barriga da mãe. Isso abre caminhos para os espíritos de morte e de perseguição, além de traumas que são gerados e sentimentos que são aprisionados. Os pais também são afetados por esses demônios. Todas essas palavras precisam ser especificamente renunciadas para que haja uma libertação completa. Em Cristo temos a vitória. Palavras lançadas no início da vida. Palavras que são ditas no início da vida também têm um valor muito grande, simplesmente por ser o início de tudo. Um pastor amigo meu, chamado Gilberto, que reside no Canadá e dirige uma igreja nesse país, me disse que, quando ouvia ministrações sobre esse tema, lhe vinha à memória algo muito interessante que passo a contar. Na região do Brasil em que ele nasceu, a maioria dos partos era feita por parteiras, que geralmente eram também benzedeiras. Depois de erguer a criança pelas pernas, elas diziam: Deus abençoe, que nada tenha. Observe que é uma frase com sentido indefinido, que nada tenha. Nada tem o quê? Não tem a saúde, não tem a paz, não tem dinheiro. Você deve concordar que, pelo fato desta frase não estar completa, deixa uma brecha no mundo espiritual. E acrescente-se ainda o fato de ser a frase pronunciada por uma pessoa envolvida com espíritos malignos. Também é necessário atentar para o nome escolhido para a criança. O nome pode trazer correntes espirituais malignas quando tem algum vínculo com os ídolos, ou com as entidades, ou com pessoas famosas que servem a Satanás e são usados por eles. Uma pessoa do sexo masculino que se converteu em nosso ministério me disse que quando sua mãe estava grávida, ela esperava muito ter uma menina, mas naquela época nem exames faziam. A mãe saberia o sexo apenas depois do parto. Quando o bebê nasceu, para a surpresa da mãe, não era menina e sim um garoto. Colocaram o nome de Aparecido, já que a intenção era ser Aparecida, nome escolhido antecipadamente por causa da preferência pela santa. Neste caso, duas maldições foram geradas. A primeira por ser homem, quando o desejo da família era que nascesse mulher, e a outra por dedicar a criança ao ídolo que tem esse nome. Aparecido diz em seu testemunho que desde a infância tinha fortes desejos por outros homens, mas conseguiu resistir. Quando entrou na adolescência, perdeu-se com prostitutas e mesmo casando-se com uma mulher não conseguia vencer. Ele esteve separado da sua esposa e família por muitos anos, até que aceitou Jesus e tudo começou a mudar em sua vida. Outro fator importante e que convém mencionar para se ter uma noção exata do que é a maldição é que na infância os peitos dele cresceram como se fossem de menino, do que ele tinha muita vergonha. Isso aconteceu porque as palavras desde o ventre, de ter sido dedicada àquela entidade, abriram portas para o inimigo agir nos seus hormônios. As palavras que são ditas por agentes espirituais do mal, em rituais, magias, passes e outras situações, são como correntes espirituais lançadas sobre a pessoa e que muitas vezes só aparecem mais tarde. As palavras de maldição proferidas pelos pais ou pelos responsáveis tornam-se decretos sobre a vida da criança. As palavras com duplo sentido, palavras maliciosas, palavras carregadas de raiva e ódio,
palavras de julgamento, palavras de zombaria. Enfim, as palavras são como sementes plantadas, e a história se torna mais séria quando são repetidas constantemente. De igual forma, se o que descrevi aplica-se em sua vida, leitor, é claro que você terá que renunciar tudo isso, usando a palavra em nome de Jesus para desligar tudo que estava consolidado nesta área em sua vida, alcançando a libertação em Cristo Jesus. Palavras de maldição lançadas durante a vida. O termo durante a vida compreende o tempo em que nos lembramos de fatos do nosso passado. Isto é, começa quando saímos da fase inicial da nossa vida e passamos a ter os primeiros entendimentos da nossa existência. Esse tempo pode variar de pessoa para pessoa. Pode-se dizer, após um dia dos 2 aos 5 anos de idade, sabe aquela frase que ouvimos ou até mesmo já falamos, desde que eu me conheço por gente? Bem, a partir deste ponto é o que estou me referindo como durante a sua vida. É o tempo em que se descobre medos, sentimentos e emoções em relação a tudo que está ao redor. A fase inicial do tempo de consciência estende-se até os 10 ou 12 anos. É o tempo da infância, quando muitas palavras ditas contra a vida da criança e muitos incidentes negativos poderão ter um grande efeito no futuro. Para esse período, a direção de Deus é: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. A maior parte dos traumas ocorre no período da formação no ventre até a idade da adolescência. E muitos traumas são causados por palavras. São os chamados traumas auditivos. O trauma auditivo é consolidado por ameaças de morte, ameaças de abuso sexual, ameaças de abandono, xingamentos, problemas nas condições financeiras, na área emocional e na família. Tudo o que ouvimos fica registrado na mente e no subconsciente, em nossa memória. E as palavras que mais machucam são aquelas ditas pelas pessoas que mais amamos, como pais, irmãos, avós, tios, primos, amigos e pessoas com quem tivemos um relacionamento afetivo. Precisamos colocar todas essas palavras negativas e malignas na cruz de Cristo e dizer como Jesus: Pai, perdoa, porque não sabiam o que estavam fazendo e dizendo. É necessário haver liberação de perdão para essas pessoas. Será necessário também fazer a renúncia das palavras malditas que ouvimos e que porventura tenhamos repetidos. Nossas palavras tornam-se pactos no mundo espiritual, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Mateus capítulo 12, verso 37. E te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Provérbios capítulo 6, verso 2. As palavras que pronunciamos tornam-se pactos no mundo espiritual. Isso ocorre principalmente com palavras de solicitação às entidades, votos, promessas, cânticos, rezas, palavras de magia e de invocação, leituras de livros que ensinam feitiços para o bem ou para o mal. Muitas pessoas creem que uma invocação para o bem não tem problema, mas na realidade, aquilo que foi solicitado para o bem se tornará em praga e maldição. Principalmente quando a pessoa passa a frequentar a igreja em busca de salvação. Isso porque os demônios não reivindicam aquilo que já é deles, a não ser quando percebem que irão perder. Então eles chegam para roubar, matar e destruir. Estas são as 3 obras principais que eles fazem. Por isso, o arrependimento sincero é essencial, além da confissão e das renúncias às palavras que foram ditas durante a vida e que comprometeram a pessoa com ídolos, entidades e espíritos malignos. E não nos esqueçamos das pragas lançadas por nós contra outras pessoas ou contra nós mesmos. Por todas as nossas palavras seremos julgados e condenados, diz o texto acima. Satanás não faz nada que não tenha sido autorizado dentro dos princípios de Deus e que foram estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Muitas palavras aprisionam pessoas no mundo espiritual, pois constituem um direito dado ao inimigo para prender as áreas envolvidas por essas palavras. Assim, poderá haver problemas para a pessoa mesmo depois de convertida a Jesus em sua vida sexual, financeira, emocional, espiritual e até ministerial. Seguindo este pensamento, quero deixar aqui mais uma orientação.
Também é necessário, depois da quebra de maldição das palavras, não aceitar mais as acusações, nem mesmo as lembranças. Os ataques recebidos na mente precisam ser definidos como respostas audíveis. Não podem ser apenas na mente. O inimigo não escuta o que pensamos, e a palavra, para ser eficaz, tem que ser proclamada. E lembre-se em nossas respostas. Devemos agir como agiu Jesus diante de Satanás, proclamando com a sua boca a própria palavra de Deus. Toda resistência com verdades bíblicas precisa ser declarada em voz audível. Não esqueça. É a forma mais poderosa de resistência ao inimigo. Darmos testemunho do que diz a Bíblia, darmos testemunho de que o sangue do Cordeiro nos garante a vitória. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Quanto mais ocupamos a nossa mente com a palavra de Deus, mais preparados estaremos para permanecer em Cristo como vencedores. Conforme adquirimos o conhecimento da palavra de Deus através da leitura e por ouvi-la, mais a nossa mente e o nosso subconsciente vão sendo purificados. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, verso 3. Palavras lançadas por agentes do mal. Observe a seguinte escritura: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícias do assunto. Eclesiastes capítulo 10, verso 20. Veja que o versículo acima faz referência aos espíritos que têm asas e que eles levariam a notícia. Agora, atente à seguinte escritura: como ao pássaro que foge e como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não pega. Provérbios, número 26, verso 2. Na realidade, a maldição sem causa não tem efeito, mas se tiver causa, terá efeito e será devastador. A causa refere-se às brechas que possam haver na vida da pessoa. As palavras dos agentes do mal, ou seja, pessoas com capacidades sobrenaturais dadas pelo maligno, têm efeito devastador na vida de quem tem brechas, principalmente no caso daqueles que tenham se submetido aos demônios, servindo-os de diferentes formas. Tais pessoas, sendo por eles manipuladas, ficam presas através de ameaças e de recompensas mentirosas. Assim constituem brechas a feitiçaria, a magia, o encantamento, as consultas aos mortos, os envolvimentos com os espíritos, sejam eles chamados do bem ou do mal, não importa. Todos são demônios e não fazem o bem, não fazem nada que venha de Deus. Todos esses espíritos chamados espíritos do bem ou do lado bom ou do lado direito, ou evoluídos, só mostram as garras depois que as pessoas dizem que não irão mais segui-los ou servi-los. Mas, se a pessoa aceitou Jesus como seu Salvador e está entregando e santificando a sua vida para o Senhor Jesus, não há força maligna capaz de impedir as bênçãos de Deus sobre ela. De fato, as Escrituras condenam as práticas do espiritismo, do ocultismo, da adivinhação. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Levíticos, capítulo 20, verso 27. Para uma libertação, cujo aprisionamento foi causado por palavras de maldição declarada por agentes do mal, é necessário fazer a renúncia dessas palavras diante de uma autoridade espiritual, que concordará com a renúncia e declarará em nome de Jesus
novos projetos e novas palavras de bênção sobre a vida da pessoa e sobre seus familiares, se também foram atingidos. Todos os votos e comprometimentos feitos diante de um agente do mal precisam ser arrependidos e renunciados especificamente, para que o inimigo não tenha mais direito de reivindicação. 20 anos enfeitiçada. Este caso eu relato com mais detalhes no livro Qual é o Teu Nome? Eu ministrava a libertação de uma mulher quando um demônio tomou posse da mente e do corpo dela, dizendo que estava ali porque uma pessoa havia feito uma obra de feitiçaria contra ela. Para nossa surpresa, o demônio revelou que quem fez o trabalho de feitiçaria estava presente ali na igreja. Fiquei preocupado, pensando que poderia ser alguém disfarçado de cristão. E na autoridade do nome de Jesus, aquele demônio foi obrigado a revelar o nome da pessoa que encomendou o trabalho de feitiçaria e o ano em que tudo aconteceu. Tinha sido 20 anos atrás, um tempo significativo para a mulher ficar presa nas garras de Satanás, você não acha? Deixei aquele espírito maligno amarrado ali e fui falar com um irmão, cujo nome o espírito havia citado. Com muito cuidado, claro, para não julgá-lo e nem ofendê-lo, perguntei se no passado ele tinha se envolvido com feitiçaria. Ele disse que não, que jamais, que na realidade até tinha medo dessas coisas. Insisti um pouco mais, conversei um pouco mais, por fim expliquei algumas coisas sobre a feitiçaria. Num determinado ponto da conversa, ele lembrou que muitos anos atrás, há 20 anos para ser exato, ele fez um trabalho para conquistar uma moça. Mas nem lembrava muito bem disso, o que é perfeitamente compreensível, pois foi o impulso da juventude. E como não deu certo, ele seguiu o seu caminho. Aquela paixão foi embora, tudo aquilo ficou tão sem significado que não tinha razão para guardar alguma coisa em sua memória. Mas, no mundo espiritual, as coisas não acontecem assim. Tudo fica escrito e nada cai no esquecimento sem antes acontecer o pedido de perdão a Deus e a renúncia. Ele tinha 10 anos de convertido e a obra de feitiçaria, 20 anos. Infelizmente, aquela mulher foi alvo de várias consequências tristes por causa das palavras que ele proferiu no trabalho de feitiçaria. Veja que na época ele não viu nada de errado em fazer isso. Afinal, era por amor. Mas, quando o feitiço foi feito, ele declarou: se ela não for minha, não será de mais ninguém. E realmente, ela nunca foi de ninguém. Não se casou, mas teve 2 filhos e, para a tristeza daquela mãe, os filhos estavam perdidos na prostituição e nas drogas. Durante muito tempo, ela também sofreu várias enfermidades. Inclusive naquele dia em que estava sendo ministrada, ela enfrentava diversos problemas de saúde. Depois que as lembranças voltaram, mostrei de longe aquela mulher para o amado irmão e perguntei se a reconhecia. Quando ele a viu possessa, começou a chorar, pois a reconheceu. No mesmo instante, pediu perdão a Deus pelo trabalho de feitiçaria feito e pelas palavras que foram pronunciadas no passado e que prenderam a vida dela. Depois de orar com ele, voltei para finalizar a libertação daquela mulher. Quando me aproximei, os demônios disseram: deixa-nos ir embora. Por quê? Perguntei. Eles disseram: porque aqui não há mais nada que nos pertença. Na autoridade do nome de Jesus, ordenei que aqueles espíritos soltassem a vida dos filhos e que retirassem dela os vícios e enfermidades. Nos meses seguintes, aquela mulher saiu do inferno para o céu. Seus filhos foram libertos e ela foi curada e liberta dos vícios e permanece na presença de Deus.
É interessante observar que, conforme temos ensinado, o fato de a pessoa converter-se a Cristo não anula as palavras de maldição que tenha lançado contra outras pessoas ou contra si mesmo. Foi o que ficou muito claro para nós naquele dia. Palavras são decretos que se tornam alianças e compromissos feitos ao mundo espiritual. Precisamos renunciar, crendo no poder que há no nome de Jesus, e jamais repetir ou proferir palavras de maldição. Líderes que amaldiçoam. Até mesmo muitas autoridades espirituais, apóstolos, bispos, pastores, líderes, não medem a consequência de suas palavras, principalmente quando são confrontados em alguma situação, até mesmo em desacordos que podem ocorrer durante a caminhada cristã e ministerial. Há na palavra de Deus princípios estabelecidos para a Igreja de Jesus, entre os quais abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos, capítulo 12, verso 14. Bendizei aos que vos perseguem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Lucas, capítulo 6, verso 28. Amai a vossos inimigos, bendizei que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, verso 44. Aprendemos essa riqueza estabelecida no Novo Testamento, que devemos abençoar e não amaldiçoar. Devemos até amar os nossos inimigos. Este ensinamento deve ser aplicado na vida até mesmo daqueles que nos perseguem ou que nos contrariam na fé e no ministério. Não podemos tomar o lugar de Deus, agindo como juiz e lançando palavras de juízo ou de imprecação sobre outra pessoa, não importando quem seja nem o que aconteceu, pois isso traz sérias consequências. Em especial, toda palavra de um líder contra seus liderados, no sentido de maldição, terá dois efeitos. O primeiro efeito será contra os liderados, e isto permanecerá até que outra autoridade constituída por Deus desate e quebre as palavras de maldição dadas por uma liderança que falou sem medir as consequências. Deus deixou bem claro que colhemos o que plantamos. Proferir uma palavra é semear uma semente. Pensando assim, quais serão os frutos que resultarão quando alguém semeou desobediência, rebeldia, divisão ou outras situações negativas? Esta é a primeira consequência. As pessoas a quem lançou a palavra de maldição poderão ser atingidas se tiverem brechas em sua vida. O segundo efeito é que as palavras de maldição de um líder também irão contra a sua própria vida. Mais cedo ou mais tarde ele colherá o fruto das suas sementes. Virão as consequências, porque por trás das palavras também há ressentimentos guardados, falta de perdão e desejo de vingança, que constituem brechas que o inimigo aproveita. Já vi muitos líderes que caíram de uma forma horrível depois de anos de ministério porque tomaram atitudes assim. Estou dizendo que tais lideranças plantaram ervas amargas e colheram muitas coisas negativas em sua própria vida, como enfermidades, desistências, imoralidades, desavenças e outras situações envolvendo a vida pessoal, familiar e ministerial. O diabo não deixará por menos. Nossos títulos, posição e reputação não param o inimigo em suas ações e reivindicações. Em toda a nossa vida aqui na Terra, desde a nossa conversão, precisamos caminhar nos princípios da palavra de Deus. Isto sim impede o maligno. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre.
Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, diz Pedro. Palavras negativas são palavras de Deus? Absolutamente não. Pelas palavras seremos salvos, julgados ou condenados, conforme um versículo que já citei. Mateus, capítulo 12, verso 37. Temos que vigiar sempre e pensar antes de falarmos. Leia o texto a seguir e medite nestas palavras. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte o mesmo manancial água doce e água amargosa? Tiago, capítulo 3, verso 2, parte B e 6, e depois do 9 ao 11. Fale apenas a linguagem do céu. Precisamos sempre declarar a palavra de Deus, que tem o seu poder sobre nós. Esta palavra pode anular as palavras de maldição que foram lançadas. Repita a linguagem do céu, que é a palavra de poder e de vitória. Veja, além do físico e do temporário. Plante semente de bênçãos, não espere colheitas rápidas, embora muitas delas poderão ser. Novas declarações anulam as anteriores e quebram o efeito das palavras de maldição. Todas as vezes que o inimigo vier lançar setas contra a sua mente, repita em alta voz a palavra de Deus. Declare a palavra, aplicando-a à sua vida. Transforme o Logos de Deus em rema. A única forma de vencer a opressão que ataca a nossa mente é quando abrimos a boca e repetimos aquilo que está escrito, aplicado a nosso respeito que está na Santa Palavra. Promessas, bênçãos e a nossa posição em Cristo. Conforme já foi mencionado, aquele que semeia, semeia a palavra. Marcos, capítulo 4, versículo 14. Já pensou que semente poderosa você tem? A palavra de Deus? Semeie esta semente em sua vida e na vida do seu próximo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos, capítulo 10, verso 8. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Rompendo o efeito das palavras negativas. Ao chegar a este ponto, por certo, o Espírito Santo fez lembrar-se de que no passado, muitas vezes, você proferiu palavras negativas, palavras de maldição contra alguém, e que também muitas vezes pessoas o amaldiçoaram com palavras. Pode ter sido antes de nascer que seus pais falaram palavras contra você, ou pode ter sido na primeira infância, e pode ainda ter sido durante os dias de consciência e maturidade. Como já foi mencionado, novas palavras substituem o que as velhas palavras expressavam. É assim até mesmo na lei dos homens. A palavra contida numa nova lei sempre revoga as palavras em contrário de leis anteriores. Portanto,
Você deverá fazer as orações de arrependimento e renúncia, conforme os modelos apresentados a seguir. Lembre-se de que o ideal seria você fazer esses desligamentos na presença de um pastor ou autoridade espiritual que venham selar as suas palavras. Coloque diante de Deus o seu arrependimento, principalmente nas situações em que você lançou palavras de maldição sobre alguém. Perdoe essas pessoas e também aquelas que lançaram palavras negativas contra você. Pois somente assim a sua oração será de fato recebida por Deus, e o inimigo perderá todo o direito de continuar agindo em sua vida e na vida das pessoas atingidas. Creia em seu coração que deste modo essas maldições serão rompidas em sua vida, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículo 10. Oração de arrependimento. Recomendo que faça essa oração em voz alta para que o mundo espiritual ouça e seja testemunha do seu arrependimento. Esta oração é o modelo sugerido e você poderá acrescentar aquilo que vier ao seu coração. Amado Deus, arrependo-me de todo o coração pelas minhas reações diante das palavras que ouvi durante toda a minha vida. Palavras contrárias à tua vontade. Peço perdão pelas palavras de maldição, blasfêmias, xingamentos, mentiras, enganos, palavras maledicentes e maliciosas que foram lançadas contra mim e contra minha família. E peço perdão ainda pelas palavras que eu mesmo lancei, que geraram maldições sobre a minha vida e sobre a vida de outras pessoas. Creio no poder do sangue de Jesus para me purificar. Creio que, confessando de todo o coração, há poder no sangue de Jesus para me lavar de todo o pecado e cancelar toda iniquidade que estava sobre mim. Creio também que, neste momento, os registros espirituais de minhas transgressões estão sendo apagados pelo sangue de Jesus. Por isso, peço perdão de todo o meu coração pelas palavras lançadas contra mim e que lancei sobre outros, e que tenham sido contra a tua vontade. E recebo o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Oração de renúncia. Recomendo que faça esta oração abaixo, em voz alta, para que o mundo espiritual ouça e seja testemunha da sua renúncia. Esta oração é o modelo sugerido e você poderá acrescentar aquilo que vier ao seu coração. Amado Deus, em nome de Jesus, passo a renunciar de todo o meu coração às palavras de maldição que vieram sobre a minha vida, desde quando eu estava no ventre materno. Palavras de morte, de rejeição, de imoralidade e toda palavra de invocação, pacto, oferenda, voto e promessa. Declaro em nome de Jesus que essas palavras já estão canceladas e anuladas na minha vida. Renuncio às palavras que foram ditas na hora do meu nascimento e que significaram qualquer tipo de entrega da minha vida a qualquer espírito por trás dos ídolos. Na autoridade do nome de Jesus, que essas entregas e dedicações sejam anuladas agora e cancelados todos os seus efeitos. Também renuncio e desligo todo vínculo espiritual do meu nome a qualquer espírito ou entidade, em nome de Jesus. Que sejam apagados os registros espirituais por causa de invocações, xingamentos, acusações, blasfêmias e palavras de maldição que saíram da minha boca, e também as que foram dirigidas a mim. Renuncio e quebro estas palavras e seus efeitos em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, estão anuladas, portanto, as palavras de maldição que vieram dos meus pais, avós, tios, irmãos, professores e qualquer outra pessoa. E ainda, palavras proferidas durante discussões e brigas. Renuncio às palavras que eu mesmo disse diante de agentes do mal. Renuncio todo pedido e toda consulta,
invocação e pactos diante de pessoas ligadas diretamente com o reino das trevas. Que sejam quebradas em nome de Jesus, assim como as palavras que ouvi a meu respeito e que me prenderam aos espíritos malignos. Desligo da minha vida todo espírito maligno que entrou pelos meus ouvidos em nome de Jesus. Também renuncio, em nome de Jesus, às palavras que vieram de autoridades espirituais. Palavras designadas para amaldiçoar a minha vida espiritual ou ministerial. Desligo da minha vida em nome de Jesus. Declaro que a palavra de vida e restauração está sobre a minha vida em nome de Jesus. Creio e declaro de todo o meu coração que as maldições por trás das palavras estão quebradas, anuladas e a partir de agora não tem mais efeito sobre a minha vida e sobre minha família e descendência em nome de Jesus. Expulso agora da minha vida todos os espíritos malignos que entraram, tendo como legalidade as palavras de maldição sobre a minha vida. Recebo hoje a minha libertação e vou apropriar-me de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus em todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.